Está começando mais um Mulher de Fases, aqui na minha, na sua, na nossa Vale TV. E eu já quero abrir o programa de hoje te agradecendo a audiência e dizendo para te compartilhar o programa com os teus amigos, com as tuas amigas e continuar nos ajudando aí a chegar cada vez mais longe. As flores que estão embelezando a nossa mesa de centro hoje são um patrocínio da Rosinha Decorações, que fica lá na General Osório, 1035 em Hamburgo Velho, e eles têm opções maravilhosas de presentes para encantar e surpreender quem você ama. Agora no final do ano, né, a gente tem muitos motivos para presentear, então passa lá que com certeza você vai encontrar opções maravilhosas aí para essas datas especiais que estão se aproximando. Hoje, o tema do programa é um tema um pouquinho sensível, né? Nós vamos falar sobre fidelidade ou, na verdade, infidelidade e todas as suas nuances. Quando a gente ouve a palavra infidelidade, é muito comum que a gente relacione com relacionamentos amorosos, com essa questão da traição entre homens, mulheres, enfim. Mas, na verdade, a infidelidade, ela permeia todos os nossos relacionamentos, né? Inclusive dentro da família, no local de trabalho, em toda a vida a gente tem assuntos que envolvem, né? E tem experiências que envolvem algum tipo de infidelidade. Só que essas que acontecem aí no nosso dia a dia, que são mais sutis, a gente acaba não dando tanta importância. E para falar sobre esse assunto comigo, eu trouxe entre as convidadas de hoje uma psicanalista que é escritora e ela escreveu um livro cujo título é Infidelidades Cotidianas, onde ela traz, através de contos e alguns relatos, as sutilezas desse tema para dentro da literatura. Vai ser muito legal esse bate-papo. E também eu trouxe para contrapor e dar um toque um pouco mais leve também para o tema, a Vânia, que é uma artista plástica. Então eu vou começar apresentando as duas. A Anne Schirmer é psicóloga, psicoterapeuta e especialista em psicologia clínica pelo CFP. É fundadora, diretora científica e do Serviço de Atendimento Docente e supervisora do Instituto de Psicologia, o IPSI, em Novo Hamburgo, e autora dos livros Infidelidade e Traição, um estudo psicanalítico sobre a infidelidade e outros problemas conjugais cotidianos, e O Cheiro do Desejo em Cena, e acaba de publicar, como eu falei, o livro Infidelidades Cotidianas pela editora Zagodoni. A Vânia Sommenmeyer é artista visual, doutora e mestre em poéticas visuais pela URGS, é professora do Instituto de Artes da URGS e organizou mostras da produção dos alunos e participou na criação de projetos envolvendo o desenho e a pintura. Foi bolsista CAPES em tutoria, no ensino à distância e atuou na década de 90 como curadora e coordenadora do Espaço Cultural IASIG em Novo Hamburgo e Campo Bom, com atuação na criação, organização de eventos culturais e de artes plásticas. Tem apresentado comunicações em eventos internacionais, nacionais e regionais. Muito bem-vindas, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. É muito bom poder contar, né, com mulheres que tragam esses novos olhares e que possam inspirar você aí de casa, né, a ter visões e entendimentos diferentes sobre vários temas. Então, vamos lá, né? Vamos conversar sobre esse tema. Eu quero já mostrar aqui o livro, né, da Anne. A cor dele é linda, é uma capa toda pink. Depois ela vai dizer certinho como a gente faz para comprar esse livro, né? Mas vamos começar falando sobre a tua inspiração a escrever sobre esse tema, né? Como é que esse livro foi sendo construído, né, para trazer aí esses contos. É um livro que ele é ficção, né, mas ele é inspirado em fatos reais, né? Conta um pouquinho pra gente como é que tu te
inspirou aí a trazer pra gente essas histórias do Infidelidades Cotidianas? Bom, primeiro agradecer estar aqui, de poder divulgar o livro, de falar, né, sobre ele, sobre essa questão da infidelidade, que para mim eu acho que é um tema que já veio há mais tempo, que nós, um grupo de colegas, psicoterapeutas, psicanalistas, nós lançamos um livro sobre infidelidade e traição, que tu falaste antes. E ele tinha um fundamento teórico, e aí surgiu a ideia de que se pudesse ser escrever um livro para leigos. E aí eu me inspirei, né? E aí eu comecei a escrever em forma de contos, crônicas, né? Situações em que as pessoas pudessem ter se sentido, né, no conflito entre a fidelidade e a infidelidade. Então, e aí acabou saindo o livro, né? Eu, né, do grupo, né, fui eu que fui me inspirando. Eu acho que tinham coisas, né, que eu já tinha observado, vivido, escutado. Então acho que foi também, ele foi saindo. Ele está um tempinho sendo escrito, desde 2016, né? Agora na pandemia que eu resolvi colocar em prática. Vários projetos, né, que estavam engavetados acabaram saindo da gaveta, né, na pandemia. Isso. E é curioso, assim, quando a gente olha para esse tema, porque, de alguma forma, né, todos nós temos histórias, né, que envolvem o tema infidelidade para contar, né? Só que é um tema muito sensível e as pessoas normalmente não gostam muito, né, de expor que já enfrentaram alguma situação nesse sentido, né, ou que já sofreram algum tipo de traição. E isso fica um pouquinho guardado, assim, né? São raras as pessoas que acabam expondo isso de uma forma assim tão aberta, né? E Vânia, eu estava olhando no teu material, né, quando eu comecei a pesquisar para fazer o roteiro do programa, que tu fez uma exposição, né, nos anos 90, que tinha um pouco essa questão, né, dessa equação dos relacionamentos. Eu lembro que era uma tela que tinha as 4 operações matemáticas fundamentais, né? E tu fazia uma provocação. Como é que foi isso? Bom, eu queria inicialmente também agradecer o convite de estar aqui com uma grande amiga, principalmente, né? Somos fiéis por muito tempo já nessa amizade, né? E bem lembrado, Lola, esse é um trabalho que foi um convite, na verdade, de uma exposição coletiva, que o tema era o casamento. Era uma exposição grande que foi realizada em Hamburgo Velho, com vestidos de noivas, e aí foi feito um pedido para os artistas para transporem essa questão do casamento para as artes plásticas, né? E aí eu fiz um trabalho conceitual, à época, né, em que eu chamei Casamento uma Difícil Equação, né? E eu tinha materiais à mão, eu sempre utilizo materiais recicláveis, materiais que estão sem uso, né? Tecidos, né? Então, eu propus essa tela branca com as 4 operações, né? Então, também quis que o trabalho fosse interativo. Eu convidei o público para que ele pensasse sobre o tema e se colocasse na época. Então havia ao lado umas carteletas onde a pessoa colocava sua opinião. Era mais, era menos, era vezes ou era dividido o casamento. Né? Então como é que era na proposição dela, né? E a época eu lembro que a Soma até então estava ganhando, né? Sim. Essa proposição, né? Na verdade, no sentido da Soma ser a melhor forma de fazer essa equação dar certo. Né? Exato. Agora eu vou até ampliar um pouquinho. Pode seguir. Posso seguir aqui, claro. Né? Porque eu acho que 1 mais 1 num casamento tem que somar 3. Isso. No sentido da criatividade, né, das pessoas se darem bem e produzirem algo, né, que seja criativo, que seja algo, uma terceira coisa, né? Sim, para verificar a ideia. Até porque, se a gente for analisar friamente, assim, quando a gente se relaciona com outra pessoa, né, quando tu decide viver com outra pessoa, tu traz bagagens individuais, né? E toda uma trajetória individual, cada um tem a sua, né? Mas quando vocês vão dividir o mesmo espaço, quando vocês vão construir uma nova história juntos,
vocês vão reescrever de forma diferente, né? Somando essas duas trajetórias e construindo uma terceira rota. Exato. Né? Então Terceira faz coisa, todo sentido quando a gente pensa no casamento dessa maneira, né? E voltando à questão da fidelidade ou infidelidade e tal, tu acha que é fácil a gente perceber no nosso dia a dia essas pequenas traições, assim? Ou as pessoas meio que fazem com que isso passe batido porque a traição nesse nível, né? Tipo, um colega de trabalho que rouba uma ideia tua e vende como se fosse a dele, por exemplo. Ou na tua família, alguém que tu confidenciou um segredo e acabou expondo esse segredo para outras pessoas. Talvez, tu acha que isso não é tão percebido como traição? Como é que acontece isso na questão do teu atendimento, Sim. né? Eu acho que é interessante essa pergunta, porque eu tinha pensado em falar sobre isso, né? Eu acho que a gente precisa ser fiel à nossa percepção. Né? Isso é uma coisa que a gente trabalha na psicoterapia. Né? Quer dizer, mas o que tu estás percebendo? Né? Porque às vezes a pessoa, mas eu não sei, será que está acontecendo aquilo, será que está acontecendo isso? Mas qual é a tua percepção? Então, é difícil, eu acho que a gente, eu acho que para não sofrer, eu acho que as pessoas acabam mascarando, ou né, uma decepção com um amigo, por exemplo, um colega de trabalho, ou com um familiar. Então, qual é o sentimento, né? Qual é a tua percepção daquela situação? Então, é difícil ser fiel à nossa percepção. É muito difícil. Então, eu diria que a gente tenta mascarar, sim, mas acho que a gente tem que fazer um trabalho de se conhecer, né? Para poder conectar com aquilo que tu percebe, daquilo que tu está observando, né? É muito difícil. É muito difícil, né? E às vezes a gente também tem um pouquinho de receio de magoar outra pessoa, né? Talvez, às vezes, a gente olhe para algum ato que a pessoa fez e a gente olha para aquele ato e pensa assim, nossa, mas eu vou me indispor por causa disso aqui, dessa coisinha tão pequena, mas aquela coisinha pequena machuca também, né? Ela vai ficando ali de alguma maneira, né? Vai colocando, é aquele copinho de água que vai enchendo, né? E em algum momento ele pode transbordar, né? Se a gente fica acumulando isso e relevando tudo também. E aí entra, eu acho que tu poder perceber, te dar conta de algo que te machuca e talvez não precise falar, sabe? Porque eu acho assim, às vezes as pessoas têm sempre, né, passando a manteiga no pão, né? Como a gente diz, né? Sempre lavando. Não, eu acho que o importante é a gente perceber, não, aquela pessoa é daquela maneira, ou faz aquilo, daqui a pouco eu vou me proteger daquela pessoa, né? Não, ou, por exemplo, num casamento, uma situação que eu acho que é muito comum, né, nos casamentos, fechar um olho para algumas coisas que acontecem. Bom, o quanto eu posso suportar isso ou não, o quanto eu vou ter que ir lá no DR, né, na DR, né, e conversar, não, olha, isso não está bem e tal. Mas talvez nem tudo a gente precise, né, falar, discutir, enfim, mas o importante é a gente, não, mas isso está acontecendo, como eu vou me proteger, eu não vou repetir isso de novo, não, daqui a pouco são pessoas, né, dependendo da situação, tu tem que te afastar, né? Né, porque aí entram as questões inconscientes, né, porque às vezes a gente se relaciona com pessoas por questões inconscientes nossas e que a gente acaba sofrendo quase numa repetição, né? Sim. Aí a gente tem que complexizar e aprofundar. É verdade. E falando um pouquinho disso, Vânia, essa semana eu estava acompanhando as redes sociais e teve uma polêmica com relação à Anitta, porque numa entrevista que ela deu, ela disse, eu não considero que uma traição é um motivo para romper um relacionamento. Só não me deixa saber, ela falou, né? Só não me deixa saber. Tu acha que é isso mesmo, assim, o que os olhos não veem, o coração não sente? Eu acho que não. Eu acho que tu começou bem no início do programa dizendo que era um tema sensível, né? Então eu acho que a Anne, melhor do que eu, pode falar sobre esse assunto depois, mas eu acho que existem mecanismos, né, que nos afetam cotidianamente, como tu já falasse no trabalho, e ela
está se referindo também às pessoas que estão no convívio dela, né? Então, são as proteções que a Anne fala, né? Só não quero saber, né? Tem pessoas que não querem saber, mas tem pessoas que gostariam de saber, né? Sim. Então, eu acho que são pontos de vista. Eu acho que sempre são pontos de vista. E eu tenho a impressão que no nosso tempo contemporâneo, nós estamos vivendo a era muito dos conceitos, né? Sim. Porque nós já fomos pessoas que nós não, mas gerações anteriores, né? A própria história da arte está aí para dizer, né? O quanto a fotografia foi execrada, achando-se que a pintura ia terminar com o advento da fotografia, né? E veja como a fotografia e a pintura continua, né? E às vezes estão trabalhando até juntas, estão né? trabalhando juntas, né? E o artista, às vezes, é essa pessoa que dá a ver quando a pessoa não quer ver, né? Então, eu acho que o artista devolve para a sociedade questões que a sociedade sabe, vê, mas não quer ver. Por isso que ela, às vezes, é tão criticada também, né? Então, eu acho que nós temos esse papel sensível... Provocador, eu diria. Exatamente, de fazer essa sociedade se dar conta de coisas que ela, às vezes, talvez quer mascarar. Né? E às vezes isso choca as pessoas. Isso, né? Exatamente. Só que às vezes eu penso também que os choques da arte, eles são tão veementes que chegam a fechar exposições, mas nós não nos chocamos quando eu vou olhar uma notícia e vem um algoritmo e me quer vender uma mochila ou que quer me vender um relógio. Então isso já são agressões também que nós, no cotidiano, já mascaramos também e naturalizamos. Né? Então, eu acho que tem situações em que a gente não se dá conta do que está vivendo. Né? Então, eu acho que, como ela diz ali, eu quero saber, mas às vezes uma rede social vai dizer para ela que ela está sendo traída. Sim, é verdade. Eu acho que aí entra a fidelidade à percepção. A percepção. E eu achei essa provocação que a Vânia fez, né, para os casais, né, qual se é soma, divisão e tal, isso é algo para fazer pensar. Pra fazer Todo pensar. mundo deve, né, quem participou, olhou, mas o que é mesmo? É divisão, é diminuição, é soma, né? Soma, o que então é? faz pensar e talvez, né, poder conectar com algo da sua relação que não está bem, né? Verdade. E quando a gente fala de traição, de infidelidade e tal, existem alguns mitos, né, que são construídos ao longo de toda a história da humanidade com relação a quem trai mais, quem trai menos, se a traição tem um componente genético envolvido, né, fala-se muito nisso, né, eu já li bastante sobre... vários estudos que apontam que a genética é um fator que contribui, né, para uma pessoa ter mais propensão a trair e outras não. No livro, como é que tu traz isso, essa questão dos mitos? Eu abordo 2 mitos, que é o mito de Édipo e Satã. O Édipo, que todo mundo já sabe, né, a questão... Na verdade, no mito, nesse do Édipo, eu acabo abordando as várias mentiras e traições que tem, né, desde o início, né, desde Laio, que é o pai de Édipo, que foi preceptor de Crísipo, e ele abusa do menino. Tá? Então, ali eu já começo falando da questão das crianças abusadas. Então, os mitos, eles são universais, por isso que a gente consegue identificar várias coisas que a gente tem na nossa cultura, na nossa vida, nos mitos. Por isso que Freud escolheu o Édipo, né? Claro que o que a gente tem como, que todo mundo conhece, enfim, o Édipo casou com a mãe e tal, mas nesse mito tem muitas coisas. Então, ele abusa do menino, aí ele tem, né, o castigo de que ele não vai poder ter filhos, a Jocasta engana ele, né, embebeda para ter relações com ele, ele tem o filho e não o filho, então tem, né, a profecia de que o filho vai matá-lo, aí ele tenta matar o filho. Então isso tudo são coisas que a gente vê no nosso dia a dia. Quantas crianças são atiradas pela janela, são atiradas contra a parede e são esquecidas dentro do carro. Isso é o filicídio. Então, antes do parricídio, que se diz, né, de matar o pai, né, que é o que o Édipo faz no mito, tem todas essas outras coisas e a gente pode se identificar aí, né?
Então, só para dar uma palhinha, depois eu comento, né? E o Satã é o excluído, né? Que eu saio um pouco da questão religiosa do Deus, do mal, né? Do anjo. Ele é um anjo mau e que, na verdade, briga com Deus e é o anjo caído, né? Então, ele vai para o outro lado. E aí eu abordo isso como uma necessidade, muitas vezes, que a gente tem de brigar com os deuses, tá? De ser fiel, de ser infiel, que ser infiel também pode ser um sinal de saúde. Quando a gente duvida do que está posto, que é o que a Vânia falou, se tem uma bolsa, né, que me aparece, porque daqui a pouco eu estou cega, eu não estou percebendo que eu estou sendo manipulado por um sistema que me faz comprar a bolsa. Então, a gente pode olhar todas essas coisas pelo viés da infidelidade. E quando a gente fala sobre isso também, enquanto seres humanos, né, a gente também tem o nosso imaginário, né, toda a nossa parte imagética, né, de construções que a gente vai fazendo, né, de idealizações que a gente vai fazendo. E quando a gente coloca essa questão da traição, as pessoas às vezes brincam, né? Tipo assim, ai, traiu em pensamento, né? Porque isso é uma traição? Tu trair em pensamento? Isso pode acontecer. Como é que tu vê isso, assim, como artista, né? Essas barreiras que se colocam, essas nuvens que vão se colocando, né? E vão fazendo a gente se sentir culpado até de imaginar algo, né? Porque isso pode ser uma coisa que não é certa, né? Então, não posso, né, ter uma fantasia que não envolva a pessoa que eu tô, ou, né, não posso colocar a minha imaginação a fluir. As pessoas têm esse medo, né, essa culpa, já se culpam antes do próprio sentimento vir, né? Como é que tu percebe isso? Bem como a Anne coloca, e como eu já comentei também, eu tenho a impressão que a gente trabalha com a ideia do conceito, né? Porque traição, para uma pessoa é uma coisa, para outra pessoa é outra coisa. Trair em pensamento, como tu fala, pode não ser uma coisa tão violenta assim, né? Porque nós temos também o fetiche, né? Sim. Porque o fetiche está aí também para tu pensar em como poderia ser melhor, ou o teu desejo, como poderia ser diferente, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar esses conceitos com muito cuidado, né? E trair é bem potente se analisarmos criativamente, né? Porque eu acho que o artista, ele é um grande traidor dentro da sua criatividade, vamos dizer assim, com o que está estabelecido. Né? Então, ele é uma pessoa que vai estar sempre colocando em posição e em xeque o que já foi feito, o que está sendo feito atualmente. Né? Então, eu não posso agora dizer que Andy Warhol traiu a arte no momento que ele botou uma Sapa Campbell's, né? Ou botou uma ilustração serigrafada da Andy Warhol, né? da Marilyn Monroe, vamos dizer assim. Né? Quer dizer, eu não vou dizer que ele traiu a arte fazendo isso, não. Ele olhou para a arte e disse, a arte é consumo, a arte é venda, a arte é sistema. Então, eu vou trabalhar com o sistema. E nem por isso ele traiu. Né? Então, quer dizer, tem maneiras e formas de analisar esse teor traição. Né? Como a Anne fala, no setor criativo, isso é muito bom. Né? Porque cada detalhe que a pessoa conecta contigo, uma observação, né? Aquilo pode ser mote para um grande trabalho. Verdade. Né? A gente está encerrando o primeiro bloco do programa. Não sai daí que o Mulher de Fases volta já já. A vida é um presente. A cada momento que passa, algo novo para celebrar. E celebrar também é compartilhar. Abraços, momentos, afeto. Seja para presentear, embelezar ou transformar. A Rosinha Decorações quer estar ao seu lado, em cada momento, em todas as etapas de sua vida. Rosinha Decorações, desde 1979, a floricultura mais tradicional de Novo Hamburgo. O
Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brown Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brown Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Estamos de volta com Mulher de Fases. Hoje, para você que chegou agora, a gente está falando sobre infidelidades cotidianas e terminamos o primeiro bloco falando sobre fantasia, desejo e esse mito de que se trair em pensamento também é um tipo de traição. Anne, vamos falar sobre isso, porque essa questão realmente de como é que a gente interfere na fantasia do outro? Me conta, né? Pois é isso. Quando a Vânia começou a falar, eu fiquei pensando nisso. As pessoas têm desejos e o desejo é livre, né? A libido, inclusive, é poligâmica. Então, a gente não pode querer trancar ou interferir no desejo do outro, na fantasia do outro, né? Isso pode ser até algo que apimente o relacionamento, enfim. Mas é importante que a pessoa se dê conta do seu desejo também. E o ser fiel a alguém precisa ser uma escolha consciente. Eu desejo, porque eu posso desejar alguém, né, que passou por mim, que eu convivi, enfim. O desejo, ele é livre. E aí eu fiquei pensando como as pessoas controlam também o que se curtiu no Facebook. O namorado curtiu, então, uma outra pessoa, enfim, isso fica como já uma traição, é vivido como uma traição. Sim. Né? Então, é livre, não tem como a gente interferir nisso. E no momento que eu escolho, então, bom, eu estou com essa pessoa e eu quero ser fiel, a gente dá um nome, né, no livro eu falo sobre isso, eu escolho pela não infidelidade. Uhum. Então, é uma escolha consciente de que eu quero, né, estar com aquela pessoa, mesmo que eu deseje outras, né? E eu acho que tu falaste também na questão de ser genético e tal, Sim, né? que existem estudos que falam sobre isso. Isso é verdade? Olha, eu não pesquisei isso, não tenho conhecimento, mas o que eu fiquei pensando é a questão da tradição. A tradição, ela passa, né, de geração a geração. Então, a gente sabe, assim, que de repente o avô, o pai, enfim, né, e talvez pela nossa cultura machista fica mais centrado no homem, mas eu não sei também se tem pesquisas que digam, né, que não é o homem o maior traidor ou não saberia dizer. Mas acho que existe uma tradição, né, que vai passando na cultura, né, e nas famílias também, que daqui a pouco pode se repetir, né? Uhum. E aí, vamos dizer, o tratamento, a psicoterapia, a pessoa se conhecer, ela pode romper com isso. Sim. Romper com essa tradição é super difícil, porque a pessoa está sendo fiel à tradição. É uma repetição de padrão, né? Uma repetição de padrão e está sendo fiel àquela tradição, mas infiel à pessoa que está com ela. E às vezes a gente percebe isso mesmo, assim, né? De ver pessoas que ao longo da vida, tipo o pai, né, por exemplo, tinha várias mulheres, tem um histórico de traição na família, né? E sempre traiu. E daí teve casou várias vezes, e aí, normalmente, muitas vezes tu percebe que o filho vai nesse mesmo caminho, né? E daí já tá lá no 5º casamento, 6º casamento, e não consegue sair desse padrão, né? Que a gente fala em compulsão à repetição, né? Assim. Sim. Então, no momento que a pessoa consegue, vamos dizer, trair essa tradição, né? Né? Olha, de novo. É isso, trair a tradição, pode fazer uma história diferente. Nós somos muito levados pelo nosso inconsciente, né? Pelas coisas que a gente viveu. Então, a gente precisa conhecer, né, esses aspectos nossos para poder mudar a história, né? E antes tu estava falando sobre a questão de ser fiel ao desejo, né? E tu escolher, né? Tu desejar
ser fiel, né, àquele relacionamento, mas de uma forma consciente, né, e que esse acordo ele tem que estar visível, né, para ambos, né. Isso. Semana passada também, né, nas redes sociais veio a questão de uma matéria que saiu em um grande portal de notícias falando sobre o fim da monogamia, né? A grande manchete era essa, assim, a monogamia está chegando ao fim. E aí nessa matéria, nos comentários dessa matéria, as pessoas logo vinham com opiniões super inflamadas, tipo, se não vai ser fiel, então não casa, porque não sei o quê, e tipo, já rolou toda uma lavagem de roupa em rede, né, em cima desse assunto. E, na verdade, ser monogâmico ou não também é uma escolha. Claro, né? claro. E as pessoas, elas têm essa... Por elas estarem dentro de um formato, né? Que é o formato que a sociedade, de uma forma geral, nos indica como o formato correto, né? De se viver uma vida. Elas ficam muito... chocadas, né? E elas querem logo fazer com que aquele outro formato não seja possível. Mas, na verdade, se existe um consenso, né? Um consenso se daquele casal. existe um consenso daquele casal, né? De que, nós vamos nos sentir melhores se for dessa forma... As pessoas, eu acredito que as pessoas deveriam respeitar, na verdade, porque não tem nada a ver com a vida delas. Claro. Se a gente for falar Sim. sinceramente, né? Tipo, ok, a minha vida tá ótima assim, eu, né, estou... Quais são as regras formato, do jogo? Exatamente. Quais são as regras? Porque acho que a questão aí, tu tem uma regra, né? Esse casal, essas 3 pessoas, sei lá, né? Tem uma regra e essa regra é do jogo. Bom, vamos ser fiel a essa regra. E cada um pode... É que as pessoas têm muito medo, eu acho, né? De que vai virar moda, né? O fim da monogamia. Então vai virar moda e isso vai me contaminar. Agora vai todo mundo ser poligâmico, né? Então, e eu acho que fica muito dentro da coisa do certo e errado, sabe? Isso é certo, isso é errado, aquela fica coisa, dentro de uma forminha, a coisa binária, né? Isso. Tipo assim, ou A ou B, ou direita ou esquerda. Pecado, né? O que é pecado, o que não é. Né? Isso me fez lembrar agora uma coisa também, que a Elaine falou, e a gente começou a conversar lá no começo sobre tradição também, né? Tem elementos da tradição que são afetivos também e que a gente, nessa binaridade, nessa coisa de sou contra, sou a favor, a gente está vivendo muito isso agora, porque talvez as pessoas estão se colocando mais, né? Estão falando mais, né? As mulheres, inclusive, né? Colocando que há machismo, né? E estamos falando efetivamente, somos racistas, né? Quer dizer, então estamos falando mais sobre coisas que escondíamos. As nossas dores. As nossas dores, ou dividindo-as, pelo menos, né? Me fez lembrar também que isso me veio assim essa semana e acho que é interessante tocar nesse assunto, que a gente tenta mascarar algumas coisas da tradição também e quando elas vêm para a gente fica em conflito, como isso que tu falou da rede social, né? Eu me lembrei que hoje a gente está vendo crianças... em programas de televisão e cursos, né, onde elas estão lá de lenço na cabeça, aventalzinho, vão se tornar chefes, né? Então, existe uma confirmação, existe um diploma, vamos dizer assim, de que essa pessoa é chefe mirim, né? Mas será que ela não perdeu parte dessa vivência dela com a avó, que poderia estar ensinando receitas, inclusive, para ela, de uma forma afetiva, né? Lembrando dessas circunstâncias de épocas, de pratos especiais e tal. Então, eu acho que em alguns momentos a tradição é boa, né? Em outros momentos ela vem para cercear a liberdade, né? Sim. Então, eu acho que a gente, às vezes, está em conflito e as pessoas não sabem muito bem o que elas deveriam levar adiante e o que elas deveriam manter, né? Então, assim, a relação com a avó, preparando uns pratos, né? Ela não vai esquecer nunca.
o diploma ela vai esquecer talvez e nem vai lembrar mais disso, né? Mas nós estamos vivendo uma época de confirmações. Sou monogâmica, sou isso, sou aquilo, escolhas, né? Escolhas, mas muito ditatoriais também, ou escolhas muito com a necessidade de dizer, né? De verbalizar, né? E às vezes a gente sabe que nem é tudo assim, né? As verdades nem são postas assim, todas, né? Nós estamos vivendo isso. E quando a gente olha para isso, né? Como existem pessoas que vivem relacionamentos e muito provavelmente o teu livro vai trazer histórias com relação a isso, pessoas que vivem uma vida inteira ao lado de alguém e em determinado momento se dão conta de que não é mais nada daquilo. Sim. Ou que não faz mais sentido, ou que até o próprio amor acabou, né? Depois de 30 anos, 40 anos, né? E aí entra naquele conflito interno que é super crítico, né? De, nossa, como que eu vou fazer esse movimento agora, né? Agora. O que as pessoas vão pensar se eu decidir ou me apaixonar por outra pessoa, né? Como vai ser, né? E pode acontecer. Claro, As claro. pessoas não estão livres Não tinha disso. idade para isso, né? A libido, não me engasguei. A libido é livre, né? O desejo é livre. E talvez no decorrer desse relacionamento muitas coisas vão se assentando e não vão modificando, que eu acho que a Vânia falou muito nisso, né? Algumas coisas cristalizadas e a gente precisa estar sempre em movimento. Muitos casamentos acabam porque não teve movimento. Ou uma pessoa se movimentou e a outra não. Então, que capitais ficam, que capitais sobram para esse relacionamento continuar, né? Eu acho que é super saudável alguém que daqui a pouco chega em um determinado ponto do casamento, sei lá, e resolve se separar. É saudável, essa pessoa está conectada com ela, óbvio, né? Se tem uma consciência daquilo que está acontecendo com ela, né? Então, acho que tudo é válido, né? Não tem uma regra que tu tem que ficar até que a morte separe. Mas a morte do quê? A morte do amor, a morte da confiança, do desejo, a morte do desejo, né? Essa morte, ela pode estar representada de formas muito diferentes. Muito diferentes. Né? E outra questão também, quando a gente olha para isso, né? É até que ponto existe um culpado só quando existe uma traição, né? Às vezes é um relacionamento que já está há muito tempo indo ali aos trancos e barrancos, né? E muitas vezes, até olhando de fora, as pessoas nem percebam, né? Na sutileza que pode estar acontecendo alguma coisa. Tem muitos casais que acontece isso, né? Os casais se separam e as pessoas pensam, meu Deus, fulano e Beltrano se separaram, como assim? Eu achei que eles eram apaixonadíssimos e tá. Mas é embaixo do iceberg que está tudo isso, né? Sim. E aí, se acontece uma traição, será que a culpa é só de um? O que tu acha? O que tu acha? Acho super importante isso aí, porque pensando, eu não sei se era a Vânia que era Não, pra falar. não, podem ser as duas, todas nós. Eu acho que isso que a psicanálise, a psicoterapia, eu acho que trabalha em cima disso, né? Não tem culpados. A questão é como essa relação se construiu e tem algo que é da relação. Então, sempre vai ter o aspecto de um lado e de outro lado. E a responsabilidade é dos dois. Muitas vezes, numa separação, aquele que foi traído, né, porque a própria separação pode ser vista como uma traição, ele pode ter sido, seja muito bom para ele. Entende? Daqui a pouco o traidor, entre aspas, fez um favor para aquela pessoa. Que no decorrer a pessoa pode crescer na vida, pode encontrar outra pessoa que combine mais com ela. Né? E aquele que tem que tomar atitude de que quer se separar, necessariamente não tendo uma traição, né, amorosa, mas enfim, resolvi me separar, isso é uma traição.
essa pessoa carrega o fardo de tomar a decisão. Isso pode ser muito mais pesado do que o outro que fica como vítima, dentro da nossa, né, do lugar comum da sociedade. De como a sociedade enxerga isso, né? Como tu vê isso, Vânia? Eu acho que bem isso, como a Anne comenta, a impressão que me dá é que aquele que vai tomar a frente, né, seja ele homem ou mulher, e eu acho que é o que vai ter mais consciência de que alguma coisa não está funcionando bem. Né? Você deu. Que deu, né? Até que a morte, que morte que deu, né? Que morte. Que de que morte né? estamos falando? Então, eu tenho a impressão que essa pessoa, ela vai ter mais consciência, né, de coisas que ela não quer mais para a vida dela. E eu acho que aí tem uma situação muito interessante dos nossos filhos, das gerações que estão aqui, vivendo o mundo atual, de que talvez eles não façam o que gerações passadas fizeram, né, de perpetuar uma situação. Nossa, eu estava pensando nisso que agora. Tu comentava, né, que a pessoa já não está mais afim, um já está mais para lá, outra cria uma viagem para se separar, para ficar com as amigas. Como é que será que é isso, né? O que será que está acontecendo, né? Mas que um deles se dá conta e diz, não é mais isso que eu quero. E eu acho que os jovens, eles estão dando um tempo menor. Eles estão dando um tempo menor e verificando com uma questão saudável, né? Como a Anne fala, uma questão saudável de olhar para esse casamento, de olhar para essa relação e ver, olha, eu acho que nós vamos ser muito mais felizes se nós nos separarmos, ficarmos longe, né? Sim. Então, eu acho que isso é muito presente atualmente, eu acho, essa percepção, né, de que eu tenho que questionar, né? Eu tenho que ser esse questionador. A percepção e a autorização, né? Autorização de que dá para fazer. Eu acho que sim, eu acho que as gerações que vêm, né, agora elas têm uma maior liberdade. Maior liberdade de opção também, né? Porque a gente percebe, né, que eles têm essa mobilidade maior com relação aos seus próprios sentimentos, assim, né? Tipo, não deu, bola pra frente, vamos lá, né? Vamos tentar de novo. Durante um tempo a gente também foi assim, né? Mas a gente vai perdendo isso ao longo do tempo, né? A gente vai criando aquelas casquinhas, assim, que vão nos grudando, né? E vão nos impedindo de nos movimentarmos, né? Na direção do que a gente acredita, até porque aí são outras coisas envolvidas, né? E a gente percebe muito que existe um preconceito, inclusive com relação a casais que se separam, né? Sim. Que sempre vem aquele estigma, óbvio que tem outro, óbvio que tem outra, por que ia se separar? Às vezes não existe ninguém, não existe um outro, não existe uma outra, não existe nada. Existe só um sentimento, morte daquela relação. Que é a morte daquela relação, daquele sentimento, daquele, né, daquilo que um dia fez todo sentido para ti, mas que no momento não faz mais. E muitas vezes aquele sentimento que unia não existe mais, mas o respeito ao outro faz a pessoa se separar. Porque gosta do outro, né, de uma outra maneira, mas tem um respeito, né, porque ficar com alguém que tu não tem mais sentimento que não amoroso no sentido, né, sexual, enfim, né, afetivo, é pior, né, é uma traição também, né. Com certeza. Está fingindo, né, uma mentira. É uma mentira. E tem muitos casais vivendo muitas mentiras, né, da solidão a dois, né, vocês estavam, né, de alguma maneira é isso. Isso é um tema assim que eu acho que é muito amplo também, né? Porque se a gente for analisar, o celular, ele travou as pessoas num momento muito delicado, assim, com relação a isso, né? Às vezes a gente não se dá conta do quanto a gente fica no telefone, às vezes dentro da própria casa, às vezes sentado do lado da pessoa que a gente vive, né? E cada um olhando a timeline de um jeito, né? E isso é uma coisa que meio que foi entrando, né? Como um vírus, né? Verdade. Como um vírus e a gente não se dá conta, né? É difícil muitas vezes ter um almoço ou janta de família onde as pessoas não estão olhando o celular, né? Isso é uma coisa que a gente precisa se antenar para isso, né? Um lugar também, de encontro, né? E também me fez lembrar nas próprias casas, né? Entre pais e filhos também, né? O quanto às vezes
momentos que tu poderia estar utilizando para contar uma história para uma criança ou chamar a atenção de uma atividade que ela faz, né? Tá lá o pai ou a mãe monitorando câmeras do edifício para não encontrar o vizinho, né? Verificando os seus e-mails, verificando tudo próximo aos filhos, né? Talvez, eu acho que esse momento de pandemia também eu acho que vai fazer as pessoas refletirem sobre essas relações, quando elas ficaram exacerbadas, né? E quando elas também são passíveis de troca fácil, que eu não me dava conta antes, né? Então, eu acho que a pandemia vai deixar muitas sequelas também, mas vai deixar muitas coisas para a gente pensar no futuro, né? Do que vai acontecer depois, pós-pandemia. Como nós vamos viver depois, pós-pandemia, né? Exatamente. A gente vai estar se encaminhando agora para o final do programa, viu? Eu falei para vocês que ia passar rápido, né? É sempre outra coisa para conversar, né? É sempre assim. Então eu quero te pedir, Anne, para te contar para a gente como é que a gente faz para comprar o Infidelidades Cotidianas. Conta para o pessoal que está nos assistindo. Eu dei uma espiadinha no livro, assim, e já fiquei morrendo de vontade de ler. Porque, olha, é bem legal, assim, o tema é muito interessante e tudo que tu traz com relação às histórias diferentes que vão costurando essa questão dos tipos de infidelidade, né? De onde elas estão, às vezes a gente não percebe, tá ali bem sutil. Conta para nós como é que a gente faz para comprar. As pessoas têm me dado feedback que têm refletido muito depois da leitura, né? Ele está à venda pelo site da Amazon, da Zagodoni Editora, que é a editora do livro, e eu tenho alguns exemplares comigo, se alguém quiser já estou quase no final, mas enfim, mas pela Amazon e pela Zagodoni, e eu acho que na própria Amazon tem várias outras editoras que também estão, né, tem a distribuição do livro. Maravilhoso. E para te acompanhar, Vânia, para acompanhar o teu trabalho, as tuas andanças por aí, como é que o pessoal faz para te encontrar? Olha, é só fazer uma visita no Instituto de Artes da URGS, né? Quando pudermos nos encontrar, né? Podemos tomar um café, inclusive, né? Obras que eu tenho em acervos privados, né? Em acervos institucionais, mas nesse momento online podem visitar a Biblioteca Cultural do Instituto Cultural. Eu tenho um trabalho lá que está no Instituto Cultural. Né? Então, é só acessar meu nome, colocar na plataforma do Instituto Cultural, né? Que foi uma série de exposições que eu fiz pelo país. Né? Então, é isso. Ainda não tenho o meu site, ainda não tenho. Então, tá bom. Gente, eu quero agradecer a audiência de vocês nessa noite. Muito obrigada. E vamos levar essa pulguinha para a nossa casa. Vamos ser fiéis às nossas vontades, aos nossos desejos, é o que a gente acredita dentro do que é melhor no nosso dia a dia e sempre mantendo a nossa essência, né, como pessoas, nossos valores, aquilo que a gente acredita. Uma boa noite e até o próximo Mulher de Fases.